Cumprimentos, amados, com a paz do Senhor. Estamos iniciando a nossa segunda videoaula das nossas lições de jovens, onde estamos estudando durante esses 3 meses seguintes o seguinte assunto, que vem na capa da nossa revista: Imitadores de Cristo. Ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. A lição de hoje é a seguinte: ser discípulo. Uma jornada de aprendizagem. Andar com Jesus, seguir a Cristo, é levar uma vida de aprendizagem. Nós temos o nosso texto principal em Mateus 4:23, que fala de que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. O resumo da nossa lição fala que a jornada com Jesus de Nazaré é um convite ao melhoramento contínuo. Progressivamente vamos melhorando à medida que caminhamos com Jesus. Seus primeiros discípulos foram desafiados pelo Mestre a largar a segurança da rotina de suas vidas para uma vida de renúncia e sacrifício. Com certeza, o Senhor tem o mesmo chamado para as nossas vidas de hoje. Objetivos da nossa lição: primeiro, explicar o chamado de Jesus Cristo para os seus filhos e filhas, saber que a vida cristã é feita de escolhas, portanto não podemos escolher errado, e mostrar aspectos da nossa jornada ao lado de Jesus Cristo. Nosso texto bíblico ou nossa leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 4, verso 19 ao 22. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Nossa introdução diz que a narrativa de Mateus a respeito da trajetória de Jesus se inicia com uma forte ênfase na vocação daqueles que viveram como discípulos do Mestre. Para um leitor desatento, a radicalidade do convite lançado por Cristo pode até passar despercebido. Entretanto, basta nos colocarmos no lugar daqueles que foram desafiados a abandonar a segurança da rotina de suas vidas, que compreenderemos parte do nosso desafio na sociedade atual. Menos mundo, mais Cristo. Traduzindo em poucas palavras, qual que é o nosso desafio? Para o que somos chamados? Qual a finalidade do chamado de Jesus? O que significa seguir Jesus? O que significa ser cristão? Poderíamos dizer que, em poucas palavras, como colocou o autor da lição: mais Cristo, menos mundo. Cada vez mais devemos estar mortos para o pecado, mortos para o mundo, mas, ao mesmo tempo, cada vez mais devemos estar vivos para Deus. E é assim que devemos aproveitar a nossa juventude: sermos vivos para Deus e mortos para o mundo. É o que estaremos tratando na lição de hoje. Capítulo 1, ou tópico 1. Mais que um chamado, um retorno. Primeiro subtópico: é preciso uma poderosa transformação para sermos seguidores de Jesus. Em outras palavras, não basta mudar de religião. O que precisamos é de transformação. O registro da vocação de Pedro, do chamado de Pedro, de João, André e também do Tiago, os pescadores da Galileia, é um dos momentos mais emblemáticos dos evangelhos. Tanto porque eles são os primeiros daquela geração a quem Cristo convida para segui-lo, como pela estratégia adotada pelo Salvador para o chamamento deles. Jesus os chama
e eles teriam que renunciar a tudo para poder seguir o mestre. Eram homens experimentados na arte da pescaria e que tinham plena convicção de que aquilo que havia acontecido era fruto de um ato sobrenatural. Mas o que havia acontecido? Eles haviam pescado a noite inteira, não havendo pegado nada, topam com Jesus já cedo, parte do dia, pela manhã, à beira da praia, barcos vazios, redes vazias, nada havia sido pego durante a noite inteira. Então o mestre, aparecendo ali no cenário, ordena para que esses discípulos retornem a pescar, voltem às águas. Nosso evangelista Lucas, no capítulo 5, ele traz esse assunto para a gente com mais detalhes. Façamos a leitura. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Simão responde: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. O que tinha acontecido ali? Aconteceu um milagre. Então Pedro se humilha imediatamente diante daquele que ele reconheceu como portador da glória divina. Pedro diz assim, Pedro se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro estava dizendo: eu não sou digno de estar na sua presença. Agora, observe. É nesse cenário de perplexidade que Jesus lança o maravilhoso convite aos pescadores. Ele disse: venham comigo exercer o verdadeiro trabalho para o qual vocês foram criados pelo Eterno. Que trabalho é este? Acolher pessoas nas redes do grande amor de Deus. Ser pescadores, mas agora não de peixes, pescadores de homens. Assim é o convite do Evangelho. Devemos mudar tudo para seguirmos Jesus de Nazaré. Devemos mudar tudo para sermos seguidores de Jesus de Nazaré. Inclusive, a nossa mente. É preciso que nossa mente seja renovada, como diz Romanos 12 e versículo de número 2. Renovar a mente através do entendimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, nos leva a sermos seguidores de Jesus com perfeição. Então, o segundo subtópico diz que o amor de Deus nos escolheu. E o amor de Deus não nos escolheu por acaso. Deus sabia que estávamos perdidos e Ele nos encontrou com seu amor. Agora Ele conta comigo e com você para que essa mensagem passe adiante, passe a outras pessoas. O que havia de especial naquela equipe de pescaria? Nada. Não existia algo mais comum naquela época que um grupo de homens que trabalhassem no mar. Sim, os primeiros apóstolos viviam na obscuridade, imersos na dureza da sua vida cotidiana, porque ser pescador não era fácil. Mas a luz do Evangelho lhes é apresentada e o reino de Deus é manifesto a eles. Se a missão de Jesus passava pela salvação do mundo, a decisão mais óbvia seria construir uma equipe que fosse formada por peritos no assunto. No contexto de Jesus, sacerdotes, escribas e fariseus,
Mas o mestre contraria todas as expectativas e opta por escolher gente sem formação religiosa formal. Jesus não escolheu pessoas formadas religiosamente, formadas na lei, doutores da lei. Ele escolhe pescadores. Contudo, ele escolheu homens de corações quebrantados. Pessoas que reconheciam quem ele era. Pessoas que, por exemplo, como Pedro, Senhor, retira-te de mim porque não sou digno da sua presença. Enquanto isso, outros religiosos, mesmo contemplando os milagres de Jesus, desejavam ceifar-lhe a vida. Essas pessoas eram inúteis para a continuação do reino de Deus na terra. Contudo, não foi uma seleção arbitrária de Jesus o que ele fez. Antes foi uma decisão meticulosamente tomada com a intenção de obter o melhor resultado possível para a glória de Deus. O Senhor havia dado a sua palavra e eles haviam recebido. Sim, assim como eles, nós não merecemos nada. Tudo é graça e amor do nosso Deus. E por isso mesmo devemos valorizar em grande estima o ministério que temos recebido do Altíssimo. 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 7 ao 9 diz o seguinte: E se o ministério da morte, gravado com letras e pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Fala-se do Evangelho, fala-se das boas novas, fala-se do que Cristo fez por nós na cruz e que cada um de nós que passamos a crer em Jesus temos a nobre missão e tarefa de contribuirmos para que sejamos embaixadores de Cristo, levando a sua mensagem a outras pessoas para que elas também creiam e sejam reconciliadas com Deus e sejam pegas na sua rede de amor. Se Jesus chamou você, que se sente pecador, que se sente uma pessoa limitada, e Ele tem contado contigo para essa tão nobre e importante tarefa, então siga-o. Ele bem sabe a escolha que faz. Deus não escolhe errado. Porque não é que Ele escolhe pessoas perfeitas, mas Ele escolhe pessoas, mesmo com suas imperfeições, e Ele é poderoso para nos aperfeiçoar. Quando Ele chama os seus discípulos, esses homens não eram perfeitos. Mas, a partir daquele dia, esses homens passaram a andar com a perfeição. Jesus é a perfeição. E eles foram tocados. Eles foram transformados. Eles tinham um exemplo extraordinário perante os seus olhos. Eles tinham a oportunidade de ouvir os conselhos, orientações e ensinamentos da perfeição que é Jesus. O que foi, na verdade, os modelando até chegar ao ponto que o Senhor desejava que chegassem. Terceiro subtópico: o convite para viver a serviço do reino. Não houve uma detida explicação de Jesus aos primeiros discípulos. Os admirados pescadores não receberam um contrato com garantias e benefícios. Era uma questão de obediência, era uma questão de fé. Muitas vezes nós ficamos nos perguntando os porquês. Por que o Senhor me chamou? Por que o Senhor conta comigo? Deus nunca vai te dar respostas claras e objetivas e diretas a você dos porquês das nossas indagações.
Ele não sentou com os discípulos e olha, é assim, daquele jeito e tal. Não. Ele passou por eles e disse, olha, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles foram convidados, simplesmente convidados. Abandonem tudo e venham comigo para fazer coisas grandiosas para Deus. Será que o Senhor não está chamando alguém no seu coração e dizendo, venha após mim? É necessário tomarmos uma atitude, não podemos ficar parados. Mas o chamado de Deus tem ardido no coração das pessoas que Ele chama e vai arder ainda no coração daqueles que Ele há de chamar. E quando isso acontecer, não relute, você já sabe o que está acontecendo. As repercussões que nasceriam a partir daquela manhã que parecia tão comum eram inimagináveis. Mas o poder da revelação de Cristo foi tamanho que Pedro, André, João e Tiago não hesitaram. Seguiram ao desconhecido pregador imediatamente. E você? Está disposto? Está disposta a priorizar o reino de Deus em sua vida? Não há nada mais importante do que fazer aquilo que Jesus deseja que você faça para Ele. Não há nada mais importante, mesmo quando você não entende como isso vai acontecer ou por que está acontecendo, não importa. O que importa é atentar para o chamado do Mestre. Você faz assim, se lança nas mãos dele e deixa ele te moldar, e deixa ele te orientar, te guiar, te conduzir, fazer de você um grande vitorioso, uma grande vitoriosa. Quando nós somos vitoriosos e vitoriosas, quando vivemos na vontade de Deus. Então, você conhece Jesus o suficiente para ir agora com Ele a qualquer lugar e fazer o que Ele mandar? Bem, resposta pessoal, né? Mas o fato é que se Ele nos chamou e se nós cremos, deve haver essa suficiência em nós. Capítulo 2. A vida cristã é feita de escolhas. Segundo tópico, diz que a vida cristã é feita de escolhas. E aí é onde nós precisamos estar sempre diante do Senhor, pedindo a sua orientação, a sua ajuda, a sua graça, para que não venhamos fazer escolhas erradas. Primeiro subtópico. Sempre existe uma escolha. Os evangelhos apontam que a natureza do chamado divino sempre é convidativa, nunca é uma imposição. Você vem fazer isso porque eu quero e eu exijo que você faça isso. Não, não é dessa maneira. É convidativo o chamado. Porém, é algo pesado para a gente resistir. Imagine o seu amado, o seu Deus. Imagine o seu Senhor lhe convidando para algo e você que foi tão beneficiado por Ele, através de outras pessoas, dizendo não para Ele. É um convite, mas é um convite difícil de você dizer não. Você pode até dizer não. Você pode até escolher, não, Senhor, não irei, não vou, não posso, não dá. Mas isso não vai fazer bem para o seu coração. É melhor atentar para o chamado. É melhor aceitar o convite mesmo que você se veja sem condições ou sem capacidade para cumprir. É claro que Pedro e seus amigos pescadores poderiam rejeitar a proposta de Jesus. O jovem rico fez isso. Os gadarenos também expulsaram Jesus do seu território. Não o aceitaram no seu território. E também os habitantes de Cafarnaum desprezaram o Mestre. É lógico que Jesus é e será sempre a melhor decisão de nossas vidas. Sempre. Qual a sua melhor escolha? Jesus. Qual a melhor coisa que você poderia escolher até hoje? Agradar a Jesus. Mas, infelizmente, muitas vezes,
As pressões externas tentam sabotar o nosso relacionamento com o Salvador. Há tantas coisas tentando sabotar nosso relacionamento. Há tantas coisas tentando nos afastar, nos distanciar, esfriar este relacionamento. Há tantas coisas tentando nos levar a uma postura duvidosa com relação ao reino e nossas responsabilidades espirituais. Nós temos responsabilidades espirituais do reino. Não podemos apartar delas. Todas as vezes que o Espírito Santo mobilizar nossos corações, que possamos estar atentos à sua voz e que, desta maneira, possamos seguir o Mestre no caminho que ele tem preparado para cada um de nós. Que não venhamos endurecer os nossos corações, não nos deixar ser enganados, para que não venhamos entristecer aquele que nos ama tanto. Mas, segundo subtópico, traz o seguinte título: a natureza missiológica da vocação. Quando falamos de vocação, falamos de chamado. O reino de Deus é um projeto para todos. Por isso, sempre que alguém é alcançado pelo Evangelho, o que ocorre, o que acontece? Tal pessoa é mobilizada por um ímpeto evangelístico. Ou seja, desejo de passar esta mensagem que lhe salvou a outros que precisam também da salvação. Ainda que você não seja um evangelista no tipo daqueles que aparece em Efésios 4 e verso 11. Ainda que você não receba especificamente um dom ministerial de evangelista, mas dentro de você existe um Espírito que é evangelista, o Espírito Santo. Mesmo que você não vá às multidões, mas você vai aos poucos que estão por perto. E o importante é que isto esteja acontecendo com frequência, porque tanto você vai estar fazendo bem a outras pessoas, vai estar agradando a Deus, como vai estar edificando a sua própria alma com serviço nobre cristão. Assim como não existe cristianismo egoísta, ou seja, uma vez que eu sou cristão e eu me beneficio das bênçãos da salvação, eu não posso ficar com isso para mim sozinho. Tenho que buscar uma maneira de transmitir isso a outras pessoas. Também não há cristão incapaz de falar das glórias do amor do Salvador. Claro, cada um do seu jeito, mas se o amor de Deus está no seu coração, você não consegue escondê-lo. É como uma lâmpada em cima de uma montanha ou no velador. Esse tipo de princípio nos leva a refletir a respeito de nossa prática evangelística. Como devemos praticar o evangelismo? Ora, estamos preocupados apenas com os nossos planos e viramos as costas para os perdidos? É tempo de investirmos mais para alcançar aqueles que estão partindo sem Jesus para a eternidade. Um cristão que não sente o mover do Espírito, o impulsionando para conduzir outros ao amor de Deus, não está sendo um cristão autêntico. Não está possuindo, de fato, uma experiência salvífica com o Redentor, que morreu no Calvário por todos. No caso de André e João, a bênção do Evangelho não ficou restrita a eles, mas também ao seu entorno, de tal modo que ainda nos instantes iniciais de sua fé em Cristo, eles puderam abençoar também a vida de outras pessoas. Caso de grande semelhança é também o da mulher de Samaria, que uma vez sendo beneficiada com a pregação de Jesus, com o ensinamento de Cristo, uma vez bebendo da fonte da água da vida, logo ela deseja que essa água seja acessível a outras pessoas. Ela corre para a cidade, comunica, e outras pessoas, ao ouvir Jesus, bebem da fonte e são saciadas. A mesma coisa devemos fazer nos dias atuais. Transmitir essa água viva a outras pessoas para que elas também recebam vida da parte de Deus. Terceiro subtópico do tópico 2. Esteja preparado para as renúncias. A vida cristã
é feita de renúncias. O prêmio que o Evangelho traz implica em muitos abandonos e perdas. Perdas que, comparadas com os ganhos, são muito pequenas. Jesus deixa a sua glória celestial. A primeira pessoa que renunciou e que nos serve de modelo e de exemplo é o nosso bom pastor. Jesus de Nazaré renuncia tudo quanto tem, toda a sua glória, para assumir a forma humana e morrer na cruz do Calvário por todos nós. Então ele é o maior exemplo. Nunca fomos enganados. Desde sempre fomos avisados sobre as tribulações que enfrentaríamos em virtude do relacionamento sincero que teríamos com Jesus. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Paulo, por sua vez, também nos anuncia que a situação daqueles que se dedicarem de modo autêntico a Jesus e seu reino não serão aplaudidos pelo mundo, nem receberão os louros da história, os aplausos, as honras. Todavia, tudo vale a pena em nome de um relacionamento e conhecimento intenso com nosso Pai Celestial. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mais importa satisfazer a vontade de Jesus Cristo do que satisfazermos a nossa própria vontade. Aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 8, nós encontramos Paulo dizendo o seguinte: e na verdade tenho também por perda todas as coisas. Veja que Paulo perde tudo. Pelo quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Veja que Paulo sente-se prazeroso ao considerar Cristo como seu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas. Que coisas? As coisas que poderiam servir de tropeço ou de barreira para a caminhada de Paulo com Cristo, ele perde tudo. E ele considera essas coisas como escórias para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, vale mais agradar a Jesus do que agradar a nós mesmos, ou estarmos apegados àquilo que é de nenhum préstimo. Os pescadores perderam de imediato a estabilidade de suas vidas. Eles ganhavam, eles sobreviviam da pescaria. O aconchego de seus lares também foi deixado para trás, familiares. Contudo, eles seguiram em uma jornada incrível. E hoje são exemplos extraordinários para as nossas vidas e através deles a mensagem do Evangelho chegou e alcançou e dominou os nossos corações. Que também possamos contribuir para que esta mensagem alcance outros corações e outros corações até a volta de Cristo. Terceiro tópico. A nossa jornada ao lado do Mestre. Primeiro subtópico, por que era necessário segui-lo? Essa resposta pode ser respondida de modo muito objetivo. Era necessário segui-lo porque viver com Jesus é inefável, é indescritível, é inexprimível. Viver com Jesus é viver num estado de aprendizado sublime, é andar na luz. Segundo o texto de João 21 e 25, está escrito: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Ora, se Pedro, no primeiro momento, ao se deparar com o milagre do Mestre, já fica totalmente maravilhado, imagina o que ele viu durante esses 3 anos de ministério. É algo extraordinário. Tudo o que disseram sobre ele é suficiente para revelar a graça da salvação. Mas seria apenas uma pequena fração de tudo aquilo que poderia ser dito sobre quem é e o que fez Jesus nosso sacerdote. Por que nosso sacerdote? Porque é aquele que comparece diante de Deus por nós. Em um período de comunicações precárias, a vivência da experiência cristã era algo fundamental, pois somente aqueles que
tivessem a oportunidade de contemplar a magnitude do ministério de Jesus, poderiam depois olhar-se como dignos embaixadores. Eram testemunhas oculares. Eles estiveram com Jesus. Eles viram. Eles ouviram. Então têm autoridade suficiente para doutrinar, ensinar, instruir, orientar. Ora, estiveram com o Mestre. Aprenderam do próprio Emanuel. Aprenderam do próprio Deus conosco. O privilégio dos olhos que viram os milagres, dos pés que caminharam junto ao Mestre da Galileia, deve nos entusiasmar a também buscar nossas experiências pessoais com o Salvador. Sempre tendo as Escrituras como nosso paradigma insubstituível. Ora, como que hoje eu posso ter uma experiência pessoal com o Salvador? Amando as Escrituras. Amando a preciosa, inerrante, infalível Palavra de Deus. Buscando sempre orientação no que ela nos fala. Buscando sempre sabedoria aqui dentro. Buscando sempre viver os seus ensinamentos. Assim nós construímos uma vida cristã sólida e edificada sobre a rocha, conforme disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Segundo subtópico, a dinamicidade da proclamação do reino. O testemunho dos pescadores da Galileia nos serve de referência para compreender uma característica fundamental do anúncio do Evangelho. Veja, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele veio para ser mais do que mera oratória, ou seja, mais do que palavras bonitas, mais do que enunciados vazios, mais do que um amontoado de teses. Em um mundo como o nosso, é urgente que o cristianismo seja mais do que discurso. É preciso que seja o poder de Deus. O Evangelho é o anúncio da salvação que se constitui como saúde, libertação e esperança para a humanidade. A mensagem de Cristo nunca foi apenas um amontoado de teses. Ela é poder que salva, que transforma vidas. Onde o Filho de Deus andava, ele trazia milagres, curas, libertações. Ele ainda faz estas coisas hoje. Se nós cremos, nós veremos a glória de Deus. Em resumo, alegria perene e verdadeira a todas as pessoas é o que o Senhor quer conceder a nós gratuitamente. Que fique bastante claro que a exaltação de aspecto supérfluo do contexto cristão, ou seja, idolatria a famosos e busca de fama e etc., não tem qualquer valor no reino. Todavia, as orações, intercessões e visitas que os anônimos realizam por amor a Jesus são importantíssimas aos olhos do Redentor. Bem, não estamos fazendo um julgamento de quem chegou a uma ascensão pública, reconhecida nacionalmente ou até mesmo internacionalmente. O que o texto da lição nos traz como realidade é que as nossas coisas são valorizadas aos olhos de Deus quando realizamos por amor. Não importa, tens fama, tens sucesso, se é feito por amor aos olhos de Deus, é válido. Mas, se você não tem fama nem sucesso, mas faz para Deus por amor, tem o mesmo valor aos olhos do Pai. Pode não ser aplaudido pela sociedade, mas é agradável ao Todo-Poderoso. Terceiro subtópico, para a gente finalizar a lição de hoje. Aprendendo no caminho. O princípio judaico de Provérbios 22:6, que diz: instrui o menino no caminho que deve andar, para que ao crescer jamais se desvie dele, também tem validade para a fé cristã. Mas como assim? Dito de outra forma,
A melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção, tempo e respeito a essa pessoa. Instruir o menino no caminho é você caminhar junto com o menino. E para isso você precisa dedicar a esta pessoa tempo e atenção. É o que nós devemos ter muito. Paciência com as pessoas, amor o suficiente para dedicarmos a elas tempo e atenção para poder ensinar-lhes as coisas referentes ao reino de Deus. Por isso, Pedro e seus amigos foram convidados a uma jornada, pois o que eles teriam de aprender era tão importante, que demandava aquilo que os escribas e fariseus não conseguiam transmitir em suas lições nas sinagogas. O que eles não conseguiam transmitir? Amor e misericórdia, que são os dois pontos principais do reino do céu: amor e misericórdia. Esse é o cerne de nossa fé. Andar com Jesus e assim realizar obras para a glória dele. O convite de Jesus não é para uma mudança de religião. Ou seja, não basta passar dali para cá ou daqui para lá. E sim, somos convidados para sermos novas criaturas. Nova criatura só é possível aqueles que entendem o que Jesus está falando e andam com ele. 2 Coríntios 5,17, Paulo disse: assim que, se alguém está em Cristo, veja que não é apenas passar daquela região para essa, ou dessa para aquela, desta religião para cá, daquela para lá. Não. Mas estar em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, concluímos a nossa lição dizendo que todo discípulo tem algo a abandonar. Conscientize-se de que a caminhada com Jesus exige a renúncia de aspectos de sua vida que podem parecer importantes. Contudo, quando comparados à superioridade de um relacionamento com o Salvador, demonstram-se fúteis e frívolos. Não se esqueça de que a melhor maneira de ensinar algo a alguém é dedicando atenção, tempo e respeito a essas pessoas. Sejamos pacientes com as pessoas, porque no âmbito do reino dos céus, pessoas valem mais do que ouro, pessoas valem mais do que prata, pessoas valem mais do que posições. Que Deus abençoe. Até a próxima aula em nome do Senhor Jesus Cristo.